Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus e Pai, Consolador, Restaurador, Restituidor, abençoe a sua vida, ouvinte. Abençoe a sua família, abençoe o Brasil e as nações. E onde quer que esteja uma alma aflita, angustiada, perplexa, endividada, com problemas os quais não conseguem resolver, saiba que o nosso Deus é o teu ajudador e vai te abençoar. Vai alegrar o teu coração e te fortalecer nesta caminhada. Amados e ouvintes da Palavra de Deus, neste dia especial, quero adentrar no seu lar com a palavra do Senhor que está em Salmo 28, o versículo 7, que assim está escrito: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aleluia! Salmo de Davi. Davi rogando a Deus, na época quando ele era cercado pelos inimigos. Então Davi, confiando em Deus, pedia para que o Senhor o apartasse dos ímpios e os livrasse do mal. Amados, é um texto que fala que Deus é a nossa força. Força esta que nos sustenta 24 horas. Deus é a força da sua igreja na terra. Aleluia! Deus é a força do Brasil. O Deus que é a força da minha vida. O Deus que é a força da sua vida. Aquele que deu força para Israel continuar durante 40 anos pelo deserto. O Senhor é a força do seu povo. Deus é a nossa força. A nossa força vem do Senhor. A nossa força é a nossa disposição para lutar e vencer, porque vem do Senhor a nossa força, o nosso Deus. A palavra força, que é sinônimo de robustez, poder, vigor, autoridade e exercício da vontade, não é aquela força que os homens levantam, ferros, marombas, para dizer que é mais forte diante das Olimpíadas. A força sobrenatural que vem dos céus, que desce perante a cachoeira de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo é que nos fortalece. O mesmo Espírito que apossou de Sansão para vencer os filisteus. É a mesma força que lança as ondas do mar de um lado para outro. É a força do vento, que nós não vemos, não enxergamos o vento, mas ele tem força suficiente para derrubar prédios, árvores e pessoas. Esta força que vem de um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em relação ao nosso Deus, ninguém consegue medir forças com Ele. Ele é o Deus fortíssimo,
todo-poderoso e invencível. Nessa qualidade, ele é o que fortalece o seu povo. Aleluia! A Bíblia nos mostra a presença de Deus como a nossa força. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, o Senhor disse a Gideão: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Ali estava Deus, o nosso Senhor, fortalecendo Gideão para vencer os teus inimigos. Esta mesma força que neste dia de hoje, o Senhor diz: vá nesta tua força, que você vai vencer, que você vai se alegrar, que você vai cantar o cântico de alegria e de vitória, porque Deus é a sua força. Oh, glória! Vemos então uma passagem bíblica que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Ana afirmando: o arco das fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Ana se regozijava, se jubilava, porque Deus tinha atendido a oração daquela mulher. E aquela mulher saltitava-se de alegria e de prazer, por saber que Deus é a força a qual tenha preenchido aquela vida. Em Isaías 40, 29, é dito que o Senhor fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Aquele que não tem vigor, aquele que não tem mais alegria, aquele que não tem mais prazer de viver, aquele que muitas das vezes já entregou-se à fraqueza, à tristeza, saiba de uma coisa: Deus é a sua força. Ele quer te fortalecer. Ele quer te fortalecer nesta caminhada. Ele quer restituir a alegria que você tinha e agora não tem. Ele quer restituir a sua família. Ele quer restituir a sua casa. Ele quer restituir o seu emprego. Ele quer restituir a tua saúde, porque Deus é a sua força. Aleluia! Posso lembrar de uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, que está lá em Efésios 6, versículo 10, quando ele aconselha onde devemos buscar a força para vencer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, o homem transformado, o homem redimido, o homem corajoso, que quando conheceu o poder de Deus na sua vida, ele não deixou, ele não largou mais. E olha quantos problemas, quantas dificuldades Paulo passou na terra por proclamar o evangelho do Senhor. No momento que estava minguando as suas forças, ele vem com esta mensagem de fortalecimento, que é do Senhor que nós somos fortes. A força adquirida para vencermos as batalhas, a força adquirida para vencermos as dificuldades do dia a dia. E Paulo abraçou esta força. E o que me comove por dentro é quando Paulo estava numa situação dramática. O homem que teve fome e sede, o homem que foi no meio dos salteadores, e ali os salteadores querendo pegar. O homem que sofreu 3 naufrágios. E aí, quando clamou ao Senhor, ouviu uma palavra linda que saía da boca de Deus, dizendo: a minha graça te basta. Esta mesma graça do Senhor que está hoje
superabundando na sua vida. A graça do Senhor, a força do Senhor está em ti, para você poder caminhar e não olhar para trás. Seguindo as pisadas de Cristo, porque a força do Senhor te prevalece, te enche, te alimenta, faz você andar com esta fé que você tem, e você mais uma vez vai ser um vencedor. Aleluia! Até neste mundo que nós vivemos, até no universo há uma grande guerra, nos céus e na terra. Astros, a natureza brigando para saber quem é mais forte. A lua diz: eu sou forte. Aí vem as nuvens e cobre a lua. Esconde a lua. As nuvens diz: eu sou forte. Vem o vento e leva as nuvens. Aí o vento diz: eu sou forte. A montanha aparece e detém o vento. A montanha diz: eu sou forte. Aparece o homem com as suas máquinas e destrói a montanha. O homem diz: eu sou forte. Aparece a morte e leva o homem. A morte diz: eu sou forte. Aparece Jesus Cristo ressuscitado e diz: eu sou forte. Venci o mundo, venci o diabo e venci a morte. Oh glória! A morte não tem poder sobre o autor da vida. A morte não tem poder sobre o Criador do mundo. A morte não tem poder sobre Jesus Cristo, o homem que morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ao terceiro dia clamou, dizendo: é-me dado toda a autoridade, é-me dado todo o poder. O homem chamado Jesus Cristo, que venceu as dificuldades, venceu as lutas, venceu o suplício da cruz, venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a morte. É este mesmo Cristo ressuscitado que te dá forças para andar, porque Ele é a sua força. Pense nisso, que há uma força sobrenatural te conduzindo. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus, que Ele te dá forças neste dia para continuar a sua vida cotidiana, no trabalho, na família, entre os vizinhos e entre a nação. E que Deus continue abençoando a sua vida. Amém.